Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa Em Destaque aqui pela TV Sim SBT. Hoje nós vamos trazer então para você nessa manhã um assunto de muita relevância que fala tanto de meio ambiente quanto de economia. Vamos conversar sobre a retomada das operações da Samarco. A nossa convidada aqui no nosso estúdio hoje fala muito mais sobre isso e também sobre pontos da repactuação sobre questões ligadas ao Rio Doce. Claro, a explicação toda durante o nosso programa, graças à presença da Rosane Santos, que é diretora de sustentabilidade da Samarco. Rosana, muito obrigado pela presença e bem-vinda. Obrigada pelo convite, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês, esclarecendo para toda a população como a Samarco está, como funciona a sua retomada e também algumas dúvidas relevantes acerca da repactuação. Excelente momento, inclusive, até para que você tenha noção das informações que a empresa está já, inclusive, confirmando sobre esses pontos, tanto de retomada quanto desse momento de repactuação sobre as questões ligadas à bacia do Rio Doce. Rosane, inclusive, então, para a gente pegar e não perder essa linha do tempo, né? Houve uma paralisação das operações da Samarco no Espírito Santo, mas também em Minas, vamos focar no estado, aqui no nosso território capixaba, desde o rompimento da barragem. Exato. Só que o momento agora já é justamente de uma expectativa de retomada que já veio acontecendo, em determinados níveis. Exato. E como é que é o panorama, então, que a gente tem agora em 2025? Fábio, desde que a Samarco teve as operações interrompidas por conta do rompimento, que é algo que a gente vai lamentar profundamente, a gente sente muito, nós ficamos até novembro de 2020 parados, que foi nessa data que nós retomamos as nossas atividades. E a decisão da companhia foi de retomar as atividades de uma forma lenta e gradual, para que a gente tivesse seguro do processo, mas também que a população, de uma forma em geral, entendesse esse processo e essa retomada. Então, todas as nossas atividades, elas hoje levam em consideração um aporte significativo de tecnologia e de ajustes e melhorias nesse processo para que a gente tenha uma maior visibilidade de segurança e de sustentabilidade. Em novembro de 2020, quando a empresa retomou suas atividades, ela fez essa retomada com foco muito grande em sustentabilidade e segurança. Ela o fez na proporção de 26% da sua capacidade produtiva. E isso é o que a gente chama de momento 1. Ela dividiu a sua retomada total em 3 fases, justamente para que ela se reambientasse e se acostumasse a operar dentro dessa nova lógica. Né? Final de 2020 para cá, a gente chega no momento atual, que é o momento onde a gente tem hoje 60% da nossa capacidade instalada. Tá? Então, só para você ter uma noção de números, a gente está falando de aproximadamente 15 milhões de toneladas de pelotas de minério de ferro por ano. Tá? O nosso planejamento é a gente avançar para o momento 3 em 2028. Para que a gente chegue lá, nós estamos fazendo uma série de estudos e uma série de análises das mais variadas vertentes tecnológicas, ambientais e sociais para nos habilitarem a fazer esse terceiro e último movimento. Quando isso acontecer, a expectativa é de que a gente tenha aí 26 milhões de toneladas de pelotas de minério de ferro por ano, que significa retomar o volume que a gente tinha até então. Ah, certo. Então realmente, você chamou de momento, né? A gente pode considerar aí passos para que então a área industrial em Anchieta, claro, conectada diretamente a tudo que tem em Minas, consiga então retomar até 2028 essa capacidade equivalente ao que se tinha antes daquele rompimento. Mas, enquanto isso, os trabalhos estão acontecendo. Exato. E voltando a falar sobre tecnologia, uma das grandes mudanças que a Samarco trouxe e que isso também se expandiu para o setor de mineração é a nova forma de você armazenar os rejeitos. A grande dor e o grande aprendizado de todo esse processo foram as barragens. Então, a gente percebe claramente uma mudança no setor, onde várias empresas que entendem a relevância do tema, elas já não operam mais com barragem, elas estão mudando para aquilo que a gente chama de empilhamento a seco. É um processo de engenharia bem complexo, mas em resumo, você extrai a água e o rejeito seco ele é empilhado numa cava mais segura, que não tem o deslocamento, e aí você evita a repetição daquilo que aconteceu em 2015. Tá?
Para que a gente complete esse processo, né, do ponto de vista de estruturação do nosso parque fabril, das nossas usinas, a gente está falando que para o momento 3, a gente está falando aí de mais um concentrador, mais 2 pelotizadoras e mais uma usina de filtragem a seco. Então, com toda essa capacidade adicional instalada, a gente vai conseguir ter aí 100% da nossa capacidade produtiva. Isso tem uma importância, né, Rosane, se a gente considerar, né, a questão de geração de renda que a Samarco também, né, tem como grande indutora no sul do Espírito Santo, na região de Anchieta, mas não só territorialmente Anchieta, porque movimenta todas as cidades vizinhas, né? Então, com esse momento e essas perspectivas de novas usinas, de novo concentrador, isso também vai demandar mão de obra, né? Exato. A Samarco já demanda mão de obra por essa retomada de até 60% que foi definida até agora, né? Mas então isso vai ser ampliado para essas estruturas. Exatamente. Só para você ter uma ideia dos números, a Samarco hoje tem cerca de 15 mil empregados, entre diretos e indiretos. É 2.500 diretos e o restante indiretos. Desse número, 1/3 está aqui no Espírito Santo. 1/3. 1/3 no Espírito Santo, tá? Em números absolutos, a gente está falando de aproximadamente 4.500 no Espírito Santo. Desses 4.500, 800 são diretos e 3.700 através das contratadas. Quando a gente pensar na movimentação que vai acontecer para o momento 3, e por trás do momento 3 existe um investimento muito relevante, muito significativo, a gente pode imaginar a transformação social e econômica que é possível de acontecer aqui no estado do Espírito Santo, mais especificamente na região onde a gente está atuando. E obviamente que com todo esse movimento e considerando, né, esse compromisso que a Samarco reassume com a sociedade como um todo e em específico, né, as comunidades que nos recebem, a gente também está trazendo um novo olhar para as nossas relações comunitárias. Né? Não apenas na perspectiva do impacto que as nossas operações geram, e a gente sabe que isso é verdadeiro, mas também numa lógica de contribuição adicional, sabe? Então, para além daquilo, para além da correção do meu impacto, o que mais a Samarco pode fazer, do seu ponto de vista social, do seu ponto de vista ambiental e do seu ponto de vista também relacional, porque a gente está falando aqui de uma empresa que é relevante para a economia do Estado como um todo. Então, assim, existe muito espaço para parcerias, existe muito espaço para diálogos sobre tecnologia, para diálogos sobre novas iniciativas, ou seja, tem um espectro aqui de soluções que surgem através desse relacionamento, que são muito relevantes para a Samarco, né? A gente já vem num crescente de apoiar investimentos específicos, né? Então a gente tem projetos na comunidade Maimbá, a gente tem projetos sociais em Niaípe, e a ideia é, à medida em que a nossa produção aumente, à medida em que a nossa capacidade de produção fique cada vez mais robusta, a gente vai aumentar esse investimento e esse relacionamento comunitário e institucional. Que bom. E justamente nesses locais, né, que a Rosane, diretora de sustentabilidade Samarco, né, fala, são justamente as comunidades vizinhas, né, a esse local mais industrial, se a gente chamar assim, da Samarco, no Espírito Santo, porque ainda tem o Porto, né, que é muito relevante, e o Ubu, que concentra ali a área, né, industrial, que é vizinha a essas áreas, então, em Anchieta, Guarapari, principalmente. E aí, Rosane, esse novo olhar para essas comunidades também tem uma maneira de levar também transparência para essas iniciativas recentes? Com certeza, Fábio. A Samarco ela vem aprendendo e reforçando cada vez mais com a comunidade a necessidade de dialogar, né? As soluções, elas só são melhor implementadas quando eu te escuto, quando eu escuto seu vizinho, quando eu entendo qual é a demanda que está posta e a gente consegue juntos produzir uma solução que faça sentido para todo mundo. Então, preparem-se para ver a Samarco cada vez mais presente nos fóruns, nos debates, sejam sociais, sejam institucionais, porque de fato a gente assume o compromisso de promover o desenvolvimento territorial, promover um bom relacionamento com a comunidade, para que a gente seja de fato reintegrada completamente à vida do Estado do Espírito Santo. Que bom. E nesse momento a gente, com muito mais informações até para levar você no nosso espaço de destaque, acho que isso ganha
ainda mais relevância também. Nós vamos ter que ter um espaço aqui nessa conversa, Rosane, né, dedicado a explicar também uma parte muito relevante do último momento inserido nessa marca e essa vivência com o Espírito Santo, que é a repactuação da reparação pelos atingidos, né, em relação ao Rio Doce. Mas acho que a gente pode, inicialmente, vamos deixar até para depois do intervalo, que essas informações todas fiquem concentradas e bem explicadas. Mas para entender o contexto, né? Porque essa repactuação, ela foi recente, mas envolveu muitas instâncias. Exato. E muitas pessoas, né, que ali se sentiram atingidas ou representantes desses atingidos, não é isso? Exatamente, Fábio. O acordo de repactuação, ele foi assinado em outubro do ano passado e homologado em novembro, tá? E estamos aqui falando de um acordo que ele tem um espaço de reconhecimento muito relevante, porque todas as instituições de justiça participaram do processo de construção e ele foi homologado logo na sequência pelo STJ. Então, imagine um documento, um acordo que se propõe a ser definitivo na perspectiva da reparação e das indenizações, que tem o aval de todas as instituições de justiça. Então, é dentro dessa lógica, é com essa mentalidade que a Samarco, desde novembro do ano passado, opera a reparação, para que ela seja justa, para que ela seja definitiva e para que a gente consiga reparar os danos provocados pelo rompimento da barragem de Fundão. E esses principais pontos, então, nós vamos conhecer depois do nosso intervalo, quando a gente voltar nessa conversa que você está acompanhando nessa nossa manhã da TV Sim SBT, junto com a Rosane Santos, que é a diretora de sustentabilidade da Samarco. Então, já já a gente volta com esses e outros destaques. Olá, de volta então com o nosso programa em destaque aqui na TV Sim SBT. Um bom dia, obrigado pela sua audiência então que vem com a gente nessa nossa entrevista de hoje, que está esclarecendo muito sobre a retomada de operações da Samarco no Espírito Santo. Inclusive, né, tema que para essa retomada também precisa, né, tema que precisa ser abordado, é a questão de repactuação em relação aos atingidos, né? Pelo esse momento em que o Rio Doce passa também por questões de reparação, né? Populações ao redor do Rio Doce. Em especial, claro, a gente fica focado no Espírito Santo. Nossa convidada já explicou muito sobre isso e está trazendo ainda mais informações nesse bloco. A Rosane Santos, que é diretora de sustentabilidade da Samarco, que está aqui no nosso estúdio respondendo com a gente nessa manhã questões muito relevantes para muitas pessoas, né, Rosane? E aí, como a gente estava falando, né, sobre a retomada da empresa, inclusive operação mesmo no Espírito Santo, aí está no patamar de 60% atualmente, né, dos trabalhos em Anchieta, mas com um olhar claro para toda a região, porque movimenta mercado de trabalho e investimento econômico, é uma abordagem. Falar, né, de uma grande indústria sempre vai ter uma abordagem econômica, social, ambiental. Exato. Então, nessa abordagem econômica de geração de empregos e investimentos, Samarco aí em torno de 60%, querendo chegar então aí até 2028 com o seu 100%, na mesma equiparação ao momento antes da interrupção, né, da produção aqui no Espírito Santo, que foi o momento lá em 2015 do rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais, o que representa um volume de investimento realmente muito importante. No viés ambiental, aí a gente entra no capítulo repactuação. E aí, Rosane, né, a gente explicou o contexto desse tema ser abordado, e a gente tem que botar alguns pontos, né, sobre o que está previsto para ser feito, né? E acho que esse é o momento que a gente tem para falar com você, né? Perfeito, Fábio. É muito importante trazer o contexto de que a reparação ela é um habilitador do negócio da Samarco. A Samarco ela não prevê, ela não consegue voltar a operar 100% sem que ela tenha resolvido, trazido definitividade em relação ao tema da reparação. Né? É o que nos traz condições de dialogar com a comunidade, de circular adequadamente, de ter o nosso volume, a nossa produção sendo exportada, né? É o que nos legitima, operacionalmente falando. Então, o acordo de reparação, ele tem um lugar muito relevante neste momento da companhia. E aí, só para relembrar, né, de onde a gente parou, a gente está falando de um acordo que ele teve todas as instituições de justiça como signatárias e que foi homologado pelo STF lá em novembro do ano passado. E esse acordo, ele traz diretrizes muito claras para a empresa, né?
Imagine o seguinte, antes a reparação ela era operacionalizada pela Fundação Renova. Com o acordo, a Fundação Renova foi extinta, e aí é um processo que vai acontecer até novembro desse ano, são 12 meses de processo de extinção, e a Samarco assume as responsabilidades, que estão postas em 2 blocos, aquilo que a gente chama de obrigações de fazer e aquilo que a gente chama de obrigações de pagar. Obrigações de fazer estão divididas aqui em 4 grandes blocos. É o que a gente chama de terminar o reassentamento, que já está na proporção de 93% de conclusão, então a gente imagina que vai conseguir concluir nos próximos meses. Desenvolver o plano de recuperação ambiental, que a gente chama de PRA, né, que fala de uma série de atividades ambientais que precisam ser desenvolvidas ao longo da bacia do Rio Doce. A gente está falando do próprio plano de transição, né? Tirar as atividades da fundação e trazer para a Samarco, e o programa de indenização, que é um dos grandes temas e que tem gerado muita dúvida em toda a população. Isso é o que a gente chama de obrigações de fazer. Em obrigações de pagar, a gente está falando aqui de 100 bilhões de reais que vão ser transferidos da Samarco para o poder público, através das instâncias municipais, estaduais e federal, para viabilizar uma série de iniciativas dentro daquilo que a gente chama de políticas públicas. Né? Então, imagine que iniciativas voltadas para a saúde, voltada para saneamento, voltada para o direito da mulher, voltada para as comunidades tradicionais e indígenas, todas essas iniciativas vão ser financiadas pela Samarco durante um período de 20 anos. E aí, algumas pessoas podem se perguntar, mas Rosane, 20 anos não é muito tempo? 20 anos é um tempo excelente para a gente firmar uma boa parceria entre a empresa, o poder público e a população de uma forma geral. A gente está falando aqui de um plano de investimento de longo prazo, em temáticas que precisam do lastro do tempo para elas se firmarem e para elas se solidificarem. Então, no final das contas, é um grande compromisso que a Samarco assume com a população de uma forma geral. Sim, e por isso que tem grande parte, né, do que a Rosane diz em relação ao que impacta também justamente a população ter essa percepção, né, desse trabalho sendo revertido nesse momento aí de reparação para esse conjunto, seja dos povos tradicionais, seja das comunidades, seja dos municípios, por onde, por exemplo, a calha do Rio Doce passa, aqui no Espírito Santo ela, né, tem grande representatividade. E aí, Rosane, dentro então de tudo que foi previsto, o que você pontuaria, né, de esclarecimento onde as pessoas precisam realmente ter a informação clara vindo da empresa responsável por tudo? Eu quero esclarecer uma parte que está muito voltada para as indenizações às pessoas físicas e jurídicas, em específico ao PID, né? Durante algumas semanas, nós vivemos um período, na verdade, de novembro a 6 de março de 2025, onde os 49 municípios elegíveis no acordo tiveram um período para se manifestar e fazer a sua adesão voluntária ao acordo. 26 municípios fizeram essa adesão e outros 23 optaram por não. Desses 49, 11 estão no estado do Espírito Santo e desses 11, 6 manifestaram favoráveis à adesão. Tá? Significa dizer que eles já entraram num fluxo de recebimento da porção que lhe compete, e isso está detalhado com muita clareza no acordo. E algumas pessoas têm confundido e achando que se o meu município, o município onde eu resido, se ele não aderiu ao acordo, eu, indivíduo que resido nessa localidade, não tenho direito, e isso não é verdade. Tá? As indenizações, o PID, ele se propõe a ser um programa indenizatório definitivo. Existem outras portas indenizatórias que têm sido abertas e fechadas ao longo desse tempo, desde novembro, e eles acabam sendo bem específicos. Então, por exemplo, a gente abriu no sábado mais uma porta indenizatória chamada Agropesca. Então, ela tem um público direcionado. O PID, ele já tem uma abrangência maior. Ele olha para todas as pessoas que moram na calha do rio e ele estabelece algumas regras, alguns critérios de elegibilidade. Existem vários, eu vou destacar aqui 2 e a gente disponibiliza outros canais de informação para as pessoas acessarem. Mas, por exemplo, se você tem um comprovante de residência que demonstra que você mora nessa região
e se você tinha 16 anos na data do rompimento, você já cumpriu 2 critérios importantes para aderir ao PID. Aí eu convido toda a população a acessar o nosso site no endereço www.com.samarco/indenização para acessar os outros critérios e entender qual é o processo a que vocês devem se submeter. Importante esclarecer também o seguinte: para aderir ao PID, é importante que vocês o façam acompanhados de um defensor público, que é gratuito, ou de um advogado, que terá o seu custo financiado pela Samarco, na proporção de 5%. Tá? Então, é um processo que ele é gratuito para o indivíduo. Tá? Seja via defensoria pública, seja via advogado, a Samarco vai pagar os custos desse advogado. Tá? Então, acessa a ferramenta através do suporte desse profissional, avalia os critérios e se o indivíduo ele for elegível ao PID, né? Se ele responder bem aos critérios de adesão do PID, ele já entra naturalmente no processo e ele vai, ao longo das próximas semanas, receber a indenização única e definitiva de R$35 mil. Então, Rosane, só para a gente então deixar claro para todo mundo que está nos acompanhando, né, sobre essa questão, para não haver conflito judicial também, né? Quem já tinha, por exemplo, ou ingressou com alguma ação judicial, ela fica elegível, ainda assim, dentro do programa de indenização decorrente, que é o PID? Fica, Fábio. O acordo estabelece que as pessoas que até 26 de outubro de 2021 tinham proposto alguma ação judicial no Brasil ou no exterior contra a Samarco, contra as suas acionistas, são elegíveis, sim, ao PID. Então, esse é um dos critérios para a gente avaliar a elegibilidade e a viabilidade do pagamento da indenização. Ok. Tá? Bem entendido. Inclusive, a gente tem que ter uma atenção muito importante, porque no acordo homologado com o STF, existe um prazo até para as pessoas, né, procurarem essa adesão ao PID. Exato. Né? Acho que esse prazo, inclusive, é muito importante para que você tenha em mente, né, sobre ser ou não ser aí elegível, até para procurar também as ferramentas disponibilizadas. Qual é esse prazo, Rosane? Até porque, né, ele está próximo ainda no primeiro semestre, é isso? Exatamente. O programa do PID ele fica aberto até o dia 26 de maio de 2025. Então, a população, de uma forma geral, ela tem aí pouco mais de 50 dias para avaliarem, né, acessarem a ferramenta, acessarem a plataforma, conversarem com os seus advogados, entenderem adequadamente os critérios e verificarem se são elegíveis ou não. E aí eu quero reforçar aqui os nossos canais de comunicação. O nosso site é o www.samarco.com/reparação. E o nosso 0800 0800 031 2303. A gente reforça para que você tenha aí em tela também, né, para ter bem claro o momento de ter esse canal à sua disposição. Rosane, então, 26 de maio, esse prazo, então, de adesão ao PID, lembrando que esse nomezinho, essa sigla, né, melhor dizendo, tem que aparecer mais para você, Programa de Indenização Decorrente, então é importante que você procure esse canal e entenda nessa disponibilidade feita então pela empresa, justamente porque houve um acordo homologado na Justiça, inclusive também com os outros entes municipais, estaduais, porque é Minas e Espírito Santo, e também o governo federal. Ótimo, Fábio. E uma outra informação importante a acrescentar é que os pagamentos do PID já começaram. Tá? Então, quem já iniciou esse processo já está mais habilitado a receber os seus recursos muito em breve. Excelente. Então, dá para perguntar também quanto já foi pago em relação a tudo isso, Rosane? Os nossos números falam em termos de indenização e auxílios, a gente está computando mais de 390 milhões de reais que já foram pagos. Isso sem levar em consideração aquilo que já foi pago ao poder público, através das prefeituras, através dos governos estaduais e também do governo federal. Então, só para a gente ter uma noção aqui de grandeza, o governo do Espírito Santo ele recebeu um valor de 1,2 bilhões de reais e as prefeituras que aderiram ao acordo, um montante total de 21 milhões de reais. Então, isso fala muito do compromisso da Samarco em fazer com que a reparação ela seja célere, ela seja justa e ela seja definitiva. Pontos, então, aqui que a gente traz esclarecimentos para você, nesse momento, então, inclusive, de conversa entre a empresa, a população, entre todo o Espírito Santo. Tem áreas, inclusive, que não foram atingidas, mas se preocupam muito com os trabalhos desenvolvidos nisso. A gente tem, inclusive, muitos outros avanços a acompanhar
até também com esse ponto, né, importante de retomada, que, como a gente falou, um tripé, né, social, econômico, ambiental, que vai caminhar junto, né, em diferentes frentes, mas a ideia é que todo esse caminho seja feito, né, uníssono, chamando assim. Exatamente, Fábio. Assim, é compromisso da Samarco, como eu falei anteriormente, né, é o que nos habilita a retomar a operação, e estamos muito compromissados com esses 2 grandes momentos da companhia. E sempre com uma atenção, né, que essa retomada, e você falou, né, de tecnologias a serem aplicadas novas, né, tudo ainda circula em torno também da sustentabilidade, né? Com certeza. Você chegou a passar ali rapidamente nas primeiras abordagens, mas é importante que isso fique frisado, né? A sustentabilidade numa área que a gente já entendeu, né, que tem demandas importantes a serem estudadas e aplicadas, porque é uma indústria importante para a geração de emprego, mas também ela tem uma demanda pelo viés social e ambiental. Então, a sustentabilidade acaba sendo transversal. Com certeza. Esse não é apenas o entendimento do mercado, mas é também o entendimento da Samarco e a forma como a gente entende e quer operar, né? Não adianta apenas uma sustentabilidade que seja apenas para dentro, apenas para a empresa, mas uma sustentabilidade que ela seja contributiva para a sociedade de uma forma geral. Então, a gente faz leitura de impactos, a gente faz análise de possibilidades, análise de investimentos sociais, para que no final a gente tenha aqui um desenvolvimento territorial que ele seja amplamente percebido, né? E a gente tenha ali legitimidade para operar. Excelente. Bem, e nesse espaço acho que a gente passou a compreender muito mais. Com certeza outros encontros vão acontecer, inclusive fica aberto o convite, viu, para que você volte com novas conversas aqui. Eu agradeço demais a oportunidade. Que bom, eu que fico também muito agradecido. Obrigado. Imagina. E um bom dia. Bom dia. E nesse dia, então, que a gente sai aqui muito mais esclarecido do Em Destaque, também deixo o convite para que você volte na nossa próxima edição, acompanhando a TV Sim SBT. Então, que a gente volte com novos temas no Em Destaque. Até o próximo programa. Em Destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.